o chinês, aliás, e a Coreia do Norte nesse aspecto também, é o resultado de- da aplicação dos conceitos teóricos marxistas à realidade chinesa, aproveitando o confucionismo, aproveitando a experiência histórica chinesa. Agora, por exemplo, tu não tinhas na União Soviética uma, uma experiência histórica de organização do Estado como tens na Que a China. China tem, Ou seja, o Lenin e os outros os bolcheviques, quando olharam para a realidade que tinham, pensaram assim: nós aquilo que está ali não queremos. Mas o problema é que aquilo que estava ali era o modelo que eles tinham. Porque tu tens que partir do modelo. Não é? Basicamente, eles olhavam para o modelo capitalista dos Estados Unidos e diziam assim: o que é que está mal ali? Penso eu, que eles terão feito. Olha, está isto, porque isto devia de ser assim, aquilo devia de ser. E então vamos fazer desta forma. Mas não tinham um modelo acabado que dissesse assim: isto funciona. Não é? Quando olhavam para o histórico de administração pública russo, era uma desgraça. Centralista, lá está a história do centralismo. Centralista, neofeudal, muito fechado, pouco industrializado. Quando os chineses olhavam para o seu capital histórico, experiência de administração, tinham concursos públicos há 1500 anos. Tinham o Confúcio, há 2000 e tal anos, a escrever sobre as virtudes da administração do Estado. Tinham imperadores que já tinham sido destituídos à força por não cumprirem os princípios confucionistas, e tinham outros que tinham sido idolatrados por cumprirem. Portanto, o chinês conseguiu dizer assim: olha, o que funcionou na União Soviética foi isto, o que não funcionou foi isto, e o que funcionou aqui connosco foi isto e isto. E portanto eu vou, e ainda pegaram no Japão também, porque era uma potência asiática. Os chineses, eles foram estudar o Brasil de Vargas, por exemplo. Eles foram ao Brasil estudar o trabalhismo de Vargas. Né? Isso aí, estou repassando o que me ensinaram há pouco tempo atrás. Verdade. Estudaram o Japão, porque era uma potência, foi a primeira potência asiática a desafiar o Ocidente, do ponto de vista industrial. Tanto porque o Japão, no início do século XX, consegue um sucesso enorme de modernização, que era a joia da coroa do sul global, e era o Brasil, de Vargas. Outra joia do sul global. Países subdesenvolvidos que se tinham industrializado. Era o Brasil, era o Japão e a União Soviética. E foi isto que eles foram estudar. E depois tinham o seu capital histórico. Não é? Depois tinham o seu capital histórico. Agora, há aqui outras questões que entroncam depois. Por exemplo, o facto dos Estados Unidos acharem que, ao contrário de hoje, considerarem que o desafio de conter a União Soviética era mais premente, era mais prioritário do que o da China, fez com que eles abrissem mais à China e fechassem mais à União Soviética. Aquilo que a China fez, por exemplo, com Mao Tse, em 78, com Deng Xiaoping, a abertura, a modernização, a industrialização baseada no investimento estrangeiro. O Lenin tentou fazer isso com a NEP, com a nova política económica, mas não conseguiu. Não deu hipótese, o Ocidente não lhe deu hipótese, porque era só era fácil de isolar. No caso da China com a Rússia, foi fácil. A China não era um adversário tão forte, era um adversário que podia ser contido no longo prazo. Aquele adversário que tinha que ser contido no curto prazo era a União Soviética. Ora, e depois temos que estudar aqui outro efeito, que é o efeito que tem, e os Estados Unidos sabem isso melhor que ninguém. Isto tudo, e trabalham, que é quando tu fechas um país, quando tu agrides um país, por isso é que eu acho que o que está a ser feito na Rússia é uma coisa fenomenal. Porque quando tu agrides um país, a tendência desse país é para quê? Para se fechar. Tu tens um bloco ocidental a agredir um país pequeno.
A tendência daquele país é para se fechar como a Coreia do Norte fez. Vou fechar, vou abrir aqui muros à volta, que aqui ninguém vai entrar. Difícil é tu abriste, senão eu não me vou deixar fechar por estes tipos. O efeito que essa agressão teve na União Soviética, com a experiência que tinham, teve esse efeito de fechamento também. Não quer dizer que não tentassem abrir com o Egito, como tentaram com o Egito, na relação com o Al-Nasser, com os não alinhados, com Cuba, mas foram sempre coisas pontuais, nunca conseguiu criar mesmo uma plataforma de relações internacionais estáveis, como os Estados Unidos criaram, com os países árabes. E até aquilo que você falou na outra semana, que eu achei a definição sensacional, simplesmente espetacular desse fechamento, que foi exatamente na tentativa de contenção, né, criar cria-se ali não só o fechamento da União Soviética, mas cria-se um ambiente onde ela está sempre preocupada em apagar fogo. Né? Você tem o problema da Coreia, você tem o problema do Afeganistão, você tem... Eles tentaram fazer com a Rússia agora. Eles tentaram fazer... Continuam tentando. Continuam, porque é isso que tu estás a dizer. Ou seja, é o problema das sanções. Depois falta trigo, depois não há energia, depois não há não sei... E eles andam ali a correr... Só que naquela época você tinha os Estados Unidos com 60% da produção industrial do planeta. Né? Claro, você tinha um Brasil 100% nos Estados Unidos. Hoje alguém postou no Twitter uma parada lá, que eu fui pegar os dados de comércio do Brasil. A China já passou os Estados Unidos com relação ao comércio no Brasil há 4 anos, 5 anos. Entendeu? Já é passado. Estados Unidos já ficou para titia. Principal parceiro comercial já? É o principal parceiro comercial do Brasil, né? Tanto para exportação quanto para importação. E isso depois de 6 anos de Bolsonaro e Temer, que venderam o Brasil para os Estados Unidos, né? Então a gente teve, por exemplo, a soja. Os Estados Unidos praticamente fez acordo comercial de comprar praticamente toda a soja do Brasil para dominar a soja, que é um produto que o Brasil vende para a China. Né? Exemplos, né? Como exemplo desse, e ainda assim a China não parou de crescer. Hoje eu vi um vídeo no Twitter. É uma coisa fenomenal aquilo. É absolutamente fenomenal, é imparável. É imparável. Falando de um cara de Singapura, falando exatamente figurão. Economista. Você viu esse vídeo? É um assim careca. Não era não. É um economista de Singapura muito bom também. Ele falando sobre a entrada da China num bloco lá com a Austrália, todo mundo lá, que ela entra sem nenhuma restrição de comércio e pronto. Agora ela domina o comércio do bloco. Ela tem um comércio de 1 trilhão com o bloco, que na época ele fala, né, comparativamente, a China na época tinha 70 bilhões e os Estados Unidos 400. Hoje os Estados Unidos tem 600 e a China tem 1 trilhão. Pois, tu tens, a China já dá vistos aos australianos de 15 dias sem visto. Dá passagem sem nada, é só entrar. Mas, voltando àquilo que estávamos a falar, o Valderrama, o jogador de futebol Valderrama, uma vez a respeito da Venezuela disse uma coisa, ele não é nada parvo politicamente, ele diz uma coisa assim, é preciso resistir porque há de haver algum dia uma destas experiências vai dar certo. E é isto mesmo, isto são experiências. E este é que é o grande problema. É que tu no fundo o que é que estás a fazer? Estás a ir ao desconhecido. Tu estás a querer construir um mundo que não existe. A China só é a potência imparável que é porque não se acomoda, porque está constantemente a inovar e faz do desenvolvimento tecnológico um processo de transformação social, política, porque a China não muda só na indústria, não muda só na tecnologia. A China tem estado a mudar em tudo, em tudo. Politicamente, na forma como interage, como o poder político interage com o povo, na forma dos costumes, da cultura, em todas as dimensões.
E no fundo o Marx dizia uma coisa que era, o Marx quando faz o Capital não diz que aquilo é uma obra acabada, nunca, aquilo é uma descrição do modelo, aquilo é uma descrição do modo de produção capitalista. E ele diz assim, basicamente o que ele diz é, isto funciona assim, as contradições são estas, e se isto for como foram nos outros modos de produção antes dele, as contradições vão se tornar um dia tão evidentes que elas próprias vão causar a sua queda. E esta é a análise teórica. Ou seja, a partir do momento em que, por exemplo, no feudalismo, o feudalismo partia do princípio que os servos trabalhavam a terra e pagavam um imposto ao senhor. E o senhor não trabalhava. Mas à medida que o senhor se vai endividando, vai precisar de cobrar mais dos servos. Quando os servos começam a não ter o suficiente para comer, porque não havia forma de sustentar o senhor, começam ao mesmo tempo a aparecer burgueses que querem contratá-los para trabalhar. Então os servos começam a fugir da terra para trabalhar nas empresas da burguesia. A burguesia estava nas cidades e começas a ter cidades que acolhiam os servos fugitivos e garantiam-lhes segurança face aos senhores feudais. Porquê? Porque precisavam dessa mão de obra. No fundo isto é sempre à volta disto. Ou seja, quando o sistema feudal foi incapaz de garantir a satisfação de necessidades essenciais, caiu. E o mesmo aconteceu com os outros todos. E depois, politicamente, o que ele vem dizer, já como político e não como filósofo, já não na análise teórica, é basicamente que se aquelas contradições existem e elas são imanentes ao sistema, elas fazem parte do sistema e elas é que são a causa das crises constantes do capitalismo. E o capitalismo é um sistema, como tu disseste muito bem, intermédio, como o socialismo. O socialismo também é um sistema intermédio. Portanto, não é ali que a história humana acaba. Ela nunca acabará. Isso aí. Porque, vamos lá ver, a ideia de comunismo não é um ponto de chegada, não é? Não é um ponto de chegada, tu nunca vais lá chegar. Ou seja, a chegada é uma chegada que nunca é, porque tu vais tentar sempre melhorar e vais tentar sempre avançar e no resto tudo que está ali é intermédio. Nas sábias palavras de uma das maiores filósofas do Brasil, quando a gente bate a meta, a gente dobra a meta. Claro, é isso mesmo. E portanto, ele o que diz basicamente é: se existem estas contradições e se elas é que causam a queda dos modos de produção, e cada modo de produção tem as suas, e todas elas estão relacionadas com a relação entre quem tem a propriedade e quem não tem. Ou seja, as condições objetivas são tanto mais contraditórias quanto maior é a desproporção, o desequilíbrio entre quem tem a propriedade e quem não a tem. Então, se nós conseguirmos politicamente, através da atividade política, evidenciar estas contradições, chamar a atenção para elas, torná-las ainda mais evidentes, conseguimos aliar às condições objetivas as condições subjetivas e nessa altura poderemos acelerar o processo de superação daquele modo de produção e então aí transitar para outro modo de produção. Ora, quando tu olhas para o socialismo em termos internacionais, o que é que tu vês? Vês que a União Soviética necessitou de queimar etapas. A União Soviética passa de um sistema feudal quer passar diretamente do sistema feudal para o socialismo. Mas essa passagem que era necessária, porque os Estados Unidos e o Ocidente não os deixava viver no sistema capitalista sabendo o que eram, acaba por não deixar criar as condições subjetivas, dialéticas, na cabeça das próprias pessoas, não é? Que eram necessárias para fazer a transição para o socialismo. Porque o que é que faz na prática convencer uma pessoa normal de que tem que transitar de modo de produção? Ela não faz isso conscientemente. É a própria vida que lhe mostra que não está a funcionar. E quando não está a funcionar, ela procura outras alternativas. Não é? Ora, esse intermédio ali não houve. Mas a China teve esse intermédio. A China diz assim: eu vou-me abrir, eu vou criar aqui um sistema, eu vou criar aqui um capitalismo contido, em que o controle político é do Estado, ou seja, está socializado, mas ao mesmo tempo isto vai permitir levantar a nossa base material e criar as condições subjetivas necessárias, não é, à transição.
E a União Soviética não teve esse tempo. Hoje em dia, se surgir uma nova experiência, já vai pegar neste capital, porque uma das coisas que Marx dizia é que nós somos cientistas sociais, nós trabalhamos, o nosso laboratório é a sociedade. Pessoas como nós têm o nosso laboratório, é a sociedade, nós experimentamos. E quanto mais avançada está a sociedade, mais capital de conhecimento nós temos para trás, para utilizar, e portanto há muitas asneiras que o cientista não vai cometer, porque já sabe que aquilo vai dar mau resultado. Agora, o que não pode acontecer, e a falência do Centrão é relacionada com isso, é um bocado esta ideia que eles convenceram as pessoas disto, que é como o socialismo diz. Isso que você estava falando do Centrão, isso para mim faz parte do plano, porque a gente vê aquela velha frase, né, acho que de Stalin, não é? Nós libertamos a Europa dos imperadores, né, e eles nunca nos perdoarão por isso. Claro. Né? Hoje a gente vê, por exemplo, na política do Brasil, nós temos membros da Casa Real portuguesa, né, brasileira, no caso, né, os Orleans e Bragança estão na política brasileira. Né? A Europa, como continente, talvez seja o continente que ainda tenha mais monarquia no mundo. Né? Elas são menos atuais, elas atuam menos, mas elas estão aí presentes. Elas existem. E eu não acho, eu acho que elas ficam por trás dos panos, mas eu não acho que elas não atuam. Atuam, claro. Né? São reminiscências de outros modos de produção, não é? Da superestrutura do modo feudal, mas que ainda conseguem coexistir, porque se constitucionalizaram, conseguiram coexistir com a economia, com o modelo liberal. Agora, há uma questão, quer dizer, quando nós olhamos para a Inglaterra e vemos que há lordes, que há uma Câmara de Lordes, e que essa Câmara de Lordes são vitalícios, isso é uma coisa absurda num sistema que se diz democrático. Não é? Não tem lógica absolutamente nenhuma. E assim, eu vejo cada vez mais que isso que você diz da passividade das pessoas. Isso foi implementado de alguma forma não, de uma forma óbvia, né? Na narrativa de que. Eu vou te dar um exemplo. Quando começou a Operação Militar Especial, eu vi amigos meus brasileiros repetindo a mesma coisa. Não é possível em 2024 um país invadir o outro. Isso para mim me diz o seguinte: independente da narrativa de invadir, de que é uma operação militar, independente disso, o que me diz na cabeça é o seguinte, que essa pessoa acredita que em 2024 nós evoluímos alguma coisa a mais que em 1919. Acha que já não somos animais? Acha que já não somos mais animais. E eu te digo isso porque, assim, essa classe dominante, né, as Hillary Clinton da vida, essas pessoas, elas não têm uma gota de pudor de mandar 500 mil de pessoas para a morte com um estalar de dedos. E se você falar alguma coisa relacionada a algo do estilo Revolução Francesa, as pessoas ficam aterrorizadas. Não, estamos em 2024, esse tipo de pensamento é coisa do passado. Então, nós fomos colonizados, a nossa mente foi colonizada para que nos comportemos como ovelhas, enquanto os lobos tomam conta. Lá está a ideia de diabolização, de criação dos diabos, não é? Tu estavas, por exemplo, eles conseguem criar a ideia nos anos 90 de que isto não havia saída, tinha que ser isto e mais nada, e que nem valia a pena tentar. E a questão é esta: isto é tão válido como um cientista, cada vez que erra, parar de ser cientista. Quer dizer, imaginemos um cientista que está à procura da cura para o cancro. De cada vez que tenta, ele falha. E vai parar? Não vai tentar. Imaginemos, não é? Um cientista que quer descobrir uma cura para uma doença qualquer, para a SIDA.
Então ele vai parar, porque falhou, não é assim que funciona. O cientista olha para a experiência e diz assim: o que é que eu aproveito daqui? O método científico é assim que funciona. Eu Exato. daqui eu vou aproveitar isto, isto e isto. Aquilo não, aquilo correu mal. Mas aprendes com aquilo, aprendes já não podes fazê-lo, não é? E portanto, num período em que tu já tens experiências fantásticas para poderes retirar ensinamento, porque era aquilo que eu estava a dizer, o Lenin, que é o pai, digamos, da administração, da construção do Estado socialista. Ou seja, o Marx é o teórico da revolução, é ele que diz assim: é possível chegar lá, e demonstra isso teoricamente. O Lenin é o que diz assim: então vamos lá fazê-lo. Mas quais eram os modelos que ele tinha? A Comuna de Paris. Só havia uma experiência, era a Comuna de Paris, não é? Que durou 40 dias. Portanto, acho que foi 40 dias, ou 70, uma coisa assim. Portanto, era isto. E depois o que é que ele tinha? As revoluções burguesas. Enquanto processo revolucionário e defesa do processo revolucionário, tinha as revoluções burguesas. Portanto, nem eram revoluções socialistas, eram burguesas. Mas era o que ele tinha. Hoje em dia, o cientista social já tem um manancial de conhecimento, quer do modo de progressão, quer das experiências capitalistas e socialistas, que lhe permitiriam construir um sistema muito mais válido do que aquele que nós temos. Assim, se quisesse progredir. E não é preciso saltar logo lá para o fundo, não é? Vamos por etapas. Agora, o que tu não podes dizer é que não é possível. E ao fazerem o que é que isto não é possível, o que é que começa a acontecer? E era há pouco que eu queria falar disso. A sociedade começa a sentir-se mal. E o que é que a extrema-direita... A extrema-direita é um sintoma desse mal sentir. Mas é em si uma resposta do sistema. Porque se tu olhares para os dois extremos, que não são extremos, como já referi, não é? Para aqueles que são definidos como extremos, tu vês um que não coloca em causa o modelo de base económica e vês outro que coloca em causa o modelo de base económica. Depois o que tu tens é países onde essa representação política existe, e tens países onde essa representação política momentaneamente deixou de existir. Por exemplo, em França, a determinada altura, o PCF quase deixou de existir. Mas hoje em dia está a rejuvenescer outra vez. Esta coligação do Mélenchon tem lá o PCF dentro também. Mas, portanto, como eu estava a dizer, tens um que coloca em causa o sistema, a base económica do sistema, e tens outro que não. Ambos, quando agregam pessoas, eles agregam o mal sentir, agregam o descontentamento. Mas um agrega-o mantendo neste sistema e outro agrega-o numa lógica de superação deste sistema. E quando tu tens as pessoas que estão no centro, começam a sentir-se mal e vão votar à extrema-direita, é ainda uma reação do caminho mais fácil. Estás a perceber? Que é, eu vou votar naquele gajo que fala muito a mal disto, que diz que isto está tudo mal, e isto está mesmo tudo mal porque eu sinto-me mal, isto, ganho pouco, o dinheiro não me chega, mas ele ainda não toca no essencial. Isto não é preciso ir para ali. Quer porque o ir para o outro lado foi descredibilizado, é diabolizado, é a coisa pior do mundo. Eles até dizem que o Putin é socialista. Pela tudo. Há outros dizem que é extrema-direita. E há outros que dizem que é extrema-direita. E, portanto, e a Rússia de facto é eu acho que é muito difícil catalogar o que é a Rússia. Porque a Rússia tem um pouco disto tudo.